Você vai ouvir o evangelista José de Souza contando uma experiência vivida há muitos anos atrás, em uma pregação da palavra de Deus, quando ele batia na tecla pregando que a televisão não é de Deus. E algumas horas depois, Deus testifica isto, mostrando para pessoas que ouviram a mesma pregação. Ouça aqui o evangelista contando esta experiência completa. A paz do Senhor, pastor Roberto Medrado. A paz do Senhor, família de Deus. Quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, o evangelista José de Souza. Eu congrego na IPFD de Goiânia, Goiás, Brasil. E eu estou gravando esse áudio só para contar uma experiência para o povo de Deus que eu tive há alguns anos atrás com televisão. Eu me converti no ano de 93. No ano de 94, eu passei a ouvir o testemunho de Adão de Campos. E eu sabia que televisão é um pecado, ter uma televisão é pecado. Então eu não tinha televisão. Eu morava no estado da Bahia, vim para Goiás em 98. E aqui em Goiás eu congregava na Assembleia de Deus. E quando eu cheguei em 98, logo o pastor sabia... já tinha falado, alguém já tinha falado pro pastor quem era eu. Porque na Bahia eu dirigia a igreja, né? Eu era um diácono. E aí o pastor me levou logo ao presbitério, no ano de 99. E no ano de 99 eu já fui o segundo tesoureiro, no outro ano eu já fui secretário-geral da igreja. E no ano de 2000 ou 2001, eu não estou lembrado da data, eu estava pregando nessa igreja onde eu era secretário. E sempre tinha a oportunidade de pregar nessa igreja, uma igreja grande, com mais de 100 membros, muita gente. E um certo dia eu estava pregando e eu falei da televisão, falei mal da televisão, que a televisão não era para crente. Falei, certo? Contra a televisão. E no final daquela igreja, lá nos primeiros bancos, tinha uma mulher. Os primeiros bancos, eu digo assim, na entrada da igreja, né? Entrando pela frente da igreja, ela sentou lá no primeiro banco, e a frente da igreja era virada para a rua. E aí eu estava lá no púlpito pregando e eu vi ela de longe, lá no último banco. E eu falei da televisão. E eu falei mal da televisão, e eu falei, para esses crentes que gostam de ver televisão, nem a hora de ligar a televisão, nem para sair uma cobra de dentro da televisão para largar de ser besta. E aprender a respeitar que televisão é pecado. E aquela senhora, uma senhora de uns 30 anos, ela era uma moça rebelde, uma senhora rebelde. Quando ela ouviu falar isso, ela saiu da igreja, ela morava em frente à igreja, só atravessava a rua. Entrando na casa dela, ligou a televisão. Quando ela ligou a televisão, não saiu a cobra de dentro da televisão, mas saiu uma baixa de uma cobra de trás da televisão e começou a correr na parede, meio atravessada assim na parede da casa dela, e ela saiu desesperada para fora, gritando, sabe? Mas ela não falou para mim que quando ela ligou a televisão, a cobra saiu de trás da televisão. Ela falou para outras pessoas. Aí, dias depois, é que eu fiquei sabendo, sabe? Então, irmãos, desde lá que eu já sabia que era pecado ter televisão. Inclusive, eu não tinha televisão, Então, assim, só para a gente ter ideia que televisão realmente é uma obra de Satanás. E Deus mostrou para aquela mulher que era, confirmando as palavras que eu tinha falado no culto. Mas ela foi desobediente e ligou a televisão. E a cobra saiu de trás da televisão, correndo pela parede afora. E ela saiu desesperada para fora, gritando, apavorada. Então, só para os irmãos terem ideia, só para a igreja de Jesus ter ideia, e para quem vai ouvir essa experiência, que televisão não é ferramenta de crente, não é. Assim como as redes sociais também não é. E assim quanto tudo que Deus está avisando para os seus profetas, que não é
para o crente usar, o crente não deve usar. Temos que obedecer, irmão, a sã doutrina do Senhor. E além de obedecer a santa doutrina do Senhor, obedecer também com um coração alegre. Obedecer também às revelações que o Senhor Deus passa para os servos dele aplicar para a igreja. Porque nem tudo hoje que é pecado está na Bíblia. Não está, entendeu? Tem muitos pecados novos aí, ó. Por exemplo, a televisão é um pecado novo, não tem 100 anos a televisão. E a Bíblia foi escrita há mais de 1900 anos. O último livro a ser escrito na Bíblia foi o Apocalipse. João escreveu nos anos 80 da era cristã. Quer dizer, mais de 1900 anos que a Bíblia foi selada, foi completa. Então, as redes sociais tem o quê? 15, 20 anos que ela viralizou, entendeu? Então, muitos pecados são novos, mas o povo pergunta, mas está na Bíblia? Eu digo, não está, porque a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, e a televisão é nova, as redes sociais são novas, e tantas outras coisas aí que são novas, apareceu depois que a Bíblia foi concluída, foi completa, né? Então, meus irmãos, o que é certo é nós obedecer a Deus e obedecer aos nossos pastores que têm experiência com Deus, a quem Deus passa revelações e dá arrebatamento e mostra o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. E tem mais uma coisa que é mais grave ainda. Muito crente de sã doutrina pode não ser salvo porque está obedecendo a doutrina como obrigação. E nós temos que obedecer a doutrina e servir a Deus com um coração alegre, com um coração feliz, satisfeito e com amor. E tem muitos que estão obedecendo na marra, obrigado. E desse tipo também não vai ser salvo. Então fica aqui a minha palavra e esse relato de experiência, um testemunho verídico, que aconteceu comigo, e que Deus em Cristo abençoa. Muito obrigado, pastor Roberto, e muito obrigado aos irmãos e às irmãs que vai ouvir essa experiência. E aqui quem vos despede é o teu irmão em Cristo, o evangelista José de Souza, que congrega na IPFD de Goiânia, Goiás, Brasil. Obrigado, povo de Deus, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor.